Louvado seja Deus, amém? Louvamos e exaltamos o nome do Senhor Jesus. Glorificamos o nome do Pai por presença do Senhor, pela presença do Espírito de Deus. Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Exaltamos a presença do Espírito Santo em nosso meio. Glorificamos a Deus pela oportunidade que temos de anunciar as boas novas desse Evangelho, de anunciar uma verdade que liberta, uma verdade que transforma a vida. Hoje é um culto de ensinamento e Deus tem nos dado graça e força para levarmos a vontade dEle conforme a direção do Espírito de Deus. Aqui toda exaltação e glorificação é dada ao nome do Cordeiro vivo, Jesus Cristo, o meu Salvador pessoal, o nosso Senhor e Salvador. Glorificamos a Deus, porque se não fosse a vontade de Deus, a presença do Espírito de Deus em nossas vidas, nós não estaríamos aqui. A nossa carne é fraca e o mundo jaz no maligno. Todas as ostentações e pecados e ofertas do mundo têm desviado os pés de muito da presença do Senhor. Muitas pessoas estão entrando no caminho largo, muitas pessoas estão andando nos caminhos que induzem ao pecado, ao erro, ao caminho de morte, de perdição. Mas a Bíblia nos ensina que existe ainda os remanescentes, os poucos que estão andando com fidelidade no caminho estreito. Muitos são chamados para a salvação, mas poucos são os escolhidos para isso, poucos escolhidos para tal. Glorificamos a Deus, porque mesmo em meio a tantas dificuldades, a graça do Senhor tem nos alcançado. Mesmo no meio de tanta dificuldade, as poderosas mãos do Senhor têm nos ajudado. E é através da palavra de Deus. Coisa boa é o homem amar essa palavra. Coisa boa é o homem obedecer essa palavra. Coisa boa é o homem dar crédito ao poder da palavra de Deus na vida. É o homem dar crédito ao poder vivo dessa palavra, atuante dessa palavra em nossas vidas. Amém? Deus é fiel. Deus tem me dado uma palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos. Terça-feira, culto de doutrina. Está lá no livro de João, o apóstolo São João. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Em nome de Jesus, você que tiver uma Bíblia na tua casa, estiver no teu descanso, no teu lazer, ou mesmo no trabalho, mas que tenha a ocasião, a oportunidade de acompanhar a palavra pela leitura, acompanhar a leitura dessa palavra na tua vida, agora, nesse momento, faça isso em nome de Jesus. Acompanhe pelo poder dessa palavra, para que haja um toque do Espírito no teu coração, amém? João capítulo 13, versículo 1 em diante, diz assim a palavra. João capítulo 13, versículo 1 em diante. O tema: Jesus lava os pés aos discípulos. Lava os pés aos discípulos. Versículo 1. Ora, louvado seja Deus. Amém? Versículo 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugava-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor,
não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou suas vestes, e se assentou-se outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se o fizerdes. Não falo de todos vós, eu pensei que os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo levantou-se contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que conheça, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e a quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Louvado seja Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado dos céus pelo Pai, para cumprir uma promessa e um propósito, para cumprir uma promessa e o querer do próprio Deus sobre a humanidade. Deus fez a promessa e o próprio Jesus se propôs a cumprir essa promessa. Nós glorificamos a Deus e exaltamos ao Senhor por essa ação de amor. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nem seria o que aconteceria com a humanidade. Jesus escolhido por Deus, usado por Deus, cheio do Espírito de Deus, cumpriu o seu ministério sobre a face da terra. Foram 3 anos e meio levando as boas novas, 3 anos e meio falando do amor de Deus, 3 anos e meio levando paz, amor, restituição, cura, levando promessas, sonhos, levando libertações, transformações, levando um poder sobre-humano, sobrenatural, para realizar a vontade de Deus. Mas ele sabia que no fim desse chamado, dessa promessa, desse querer, ele passaria, digamos, que por um preço muito caro. Era a hora, no fim do ministério, de pagar o preço. O fim do ministério de Cristo era regado de dor. O fim do ministério de Cristo era cédula, era nota para pagar o meu e o teu pecado. Meu Deus. A Bíblia me ensina que o próprio Deus revelara para ele. E estava chegando a hora dessas dores, estava chegando a hora dessa ação de promessa. Houve a festa da Páscoa, a última festa antes da crucificação, da morte e da ressurreição do nosso Salvador. A Bíblia fala que depois da Santa Ceia, que ele reuniu os discípulos e realizou a última Santa Ceia antes da sua morte. A Bíblia fala que Jesus fez um ato para ensinar, um ato como exemplo, um ato
de humildade. Mesmo sabendo que o Espírito de Deus já tinha revelado para ele que Satanás já tinha colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, para o trair. Deus revelara que haveria um traidor. Deus revelara que ele passaria por tantas dores, tanto desprezo. E mesmo ele sabendo, o ato de olhar nos olhos mostrou amor, mesmo aquele que o traía. Ele sabia que tudo que Deus tinha colocado nas mãos dele era para ser realizado naquela hora. A obediência ao Pai é o segredo do sucesso. Glória a Deus. Jesus terminou a Santa Ceia. Jesus já tinha sido revelado por Deus o que iria acontecer. Ele já sabia, ele já tinha visto, ele estava na mesa ceando com o que ia lhe trair. Mesmo assim, ele não muda o trajeto. Mesmo ele conhecendo o caminho de dores, ele não pensou em cortar a cruz para ficar mais leve. Ele não pensou em colocar a cruz do lado e falar assim, não, vou fazer esse trajeto a pé. Ele negou-se a si mesmo, como ele mesmo nos ensinou. Ele tomou a sua cruz diária e seguiu a vontade de Deus. Ele tirou as suas vestes e se cingiu com uma toalha e pôs água numa bacia. Os judeus tinham um rito de purificação para que todos aqueles que entrassem nos lares fossem lavados os seus pés, porque era tempo seco, desértico, sol caustificante, os pés estavam sujos de areia, e a areia ela contamina com facilidade qualquer ambiente. Se qualquer pessoa entrar num lar limpo, com os pés vindo do deserto, da areia, vai realmente sujar e contaminar. Então tinha que haver um ato de purificação, e a água lava, a água limpa, a água purifica. Mas aquele gesto geralmente era um gesto feito pelos escravos, pelos serviçais. Não era um ato feito pelos os donos da residência. A Bíblia diz que Jesus ele ceiou com os seus discípulos. E ele tirou as suas vestes, ele pegou uma bacia com água, cingiu-se com uma toalha, pegou uma toalha e começou a lavar os pés de cada discípulo. Eu imagino os discípulos olhando um para a cara do outro. Mas como? Por que ele está fazendo isso? Ele é o Rabi, o mestre. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador da humanidade. Ele não deveria estar fazendo isso. Pelo contrário, eu deveria estar fazendo isso nele. Eu deveria estar lavando os pés dele. Eu deveria estar tomando essa ação, porque ele é Deus. E Jesus lava os pés. Eu imagino o olhar de Jesus para cada um dos discípulos. Lavou cada um dos 12 discípulos. E cada vez que ele trocava a bacia e ia em direção a cada discípulo, eu imagino o sentimento daqueles homens de ter os pés tocados pelas mãos de Jesus, ter os pés lavados por Jesus, secos por Jesus. Eu imagino o coração deve ter ganhado um refrigério. Eles não entenderam, mas eles devem ter visto algo diferente no olhar e na ação de Jesus. Eles sabiam que aquilo ali era mais uma lição, um aprendizado, mas eles não conseguiram entender aquilo. Lavou o pé de todos, inclusive de Judas. Deus já tinha revelado a ação demoníaca entrando no coração de Judas. Ele já sabia que Judas iria lhe trair. Mesmo assim, ele não mudou o teu ato de amor. Será que nós teríamos essa mesma ação? Sabendo que uma pessoa iria nos trair com certeza, sem dúvida, porque quem revelou não mente. Será que nós teríamos essa mesma ação de abençoar aquele que nos trairia? Será que teríamos esse sentimento de paz no coração em saber, não, essa é a vontade de Deus?
Porque a Bíblia fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas será que nós entendemos isso na hora da nossa dor? Será que você está entendendo isso na hora das suas dores, das suas desavenças? Na hora que as pessoas querem lhe ferir, na hora que as pessoas querem zombar, na hora que as pessoas querem te passar para trás, na hora que as pessoas querem te trair? Será que o teu sentimento é um sentimento de amor? A tua ação prova esse sentimento de amor? Judas, olhando Jesus lavando os pés, eu imagino qual eram os pensamentos de Judas. Será que eu devo fazer isso? Será que vale as 30 moedas de prata? Será que esse homem realmente é o Messias? Será que ele vai me perdoar se eu voltar atrás? Como que seria o pensamento de Judas? Eu imagino que isso fosse um pensamento de temor e tremor. Talvez ele não tivesse traído. Mas o pensamento naquela hora só era na avareza e na ganância das moedas. Quando o homem não tem o coração focado na sua principal riqueza, no teu principal tesouro, que é Jesus Cristo, ele se corrompe com facilidade com as outras coisas. Ele se corrompe com muita facilidade sobre as outras coisas. Mesmo assim, Deus revelou a Jesus e Jesus decidiu obedecer ao Senhor. Mas chegando aos pés de Simão, Pedro olhou Jesus arrastando aquela bacia perto dos pés dele. Eu pensei, não é possível. O Senhor vai lavar os meus pés? Não. Eu não posso admitir que o Senhor lave os meus pés. Eu sei quem é o Senhor. O Senhor é aquele que deu vista aos cegos. O Senhor é aquele que tocou naquele leproso e deixou aquela carne podre, cheia de feridas, limpa, purificada como a de uma criança. O Senhor é aquele que gritou para Lázaro na sepultura depois de 4 dias e ele saiu vivo, a morte lhe obedeceu. O Senhor foi aquele que acalmou o mar e deu ordem aos ventos. Não posso esperar que o Senhor lave os meus pés. Eu não vou aceitar que o Senhor lave os meus pés. O Senhor multiplicou pães e peixes. O Senhor alimentou. O Senhor tem palavras vivas, palavras com autoridade, palavras de vida eterna. O Senhor sabe, faz, é todo poderoso. Não posso admitir, não posso permitir, porque eu sou um pecador. Pedro não tinha entendido aquela ação com os outros demais discípulos, mas Pedro sempre foi o mais ousado. Pedro sempre foi o mais audacioso. Pedro sempre se pôs na linha de frente, sempre falou o que pensava. Pedro, ele nunca se reteve as ações politicamente corretas, ele sempre quebrou os tabus. E quando ele fala para Jesus, tu não podes lavar os meus pés, eu não vou permitir que o Senhor Santo, poderoso como és, venha lavar os meus pés. Jesus olha para ele e disse, Pedro, tu não entende agora, mas você vai entender. Tu não entende agora, Pedro, mas você vai ver que no decorrer da sua vida, o Espírito de Deus vai lhe mostrar, a sua visão vai abrir, o teu entendimento vai abrir. Às vezes o ato de ser amado por Deus não é reconhecido porque nós, às vezes, não entendemos a ação de amor. Quantas vezes nós não entendemos a ação de amor sobre as nossas vidas? Quantas ingratidões Jesus não recebe por dia, e mesmo assim Ele continua fazendo a bondade, a benevolência, continua sendo longânimo na misericórdia. Jesus olha para Pedro e Pedro fala assim, Pedro, olha, se você não permitir que eu lave os teus pés, você não tem parte comigo. Você não tem nenhuma parte, nenhuma ligação, não tem nada comigo, não tem a promessa minha. Pedro automaticamente falou assim, não, Senhor, então não lava só os pés, não. Lava também as mãos, lava a cabeça, lava tudo, Senhor, porque eu quero ter tudo que vem do Senhor para a minha vida. Glória a Deus. Eu quero ter tudo que liga-me ao Senhor, eu quero tudo
que vem do Senhor. Eu quero realmente ter a minha vida ligada no Senhor. Eita Deus. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, não precisa lavar os demais, só os pés está bom, porque você já está limpo. Aleluia, glória a Deus. Eu fico pensando, o que Cristo quis dizer com essa ação? Se a gente trazer essa história para os dias atuais, Eita Jesus. Deus nos dá uma lição espiritual, materialmente falando, no nosso dia a dia, e também para a igreja, espiritualmente falando. Aleluia. O que nos purifica hoje? É Jesus. É o sangue do Cordeiro vivo. Aleluia. Eles lavavam os pés com uma bacia com água para tirar a poeira e a sujeira da rua. E espiritualmente hoje, o que nos traz essa sujeira das ruas? Meu Deus. Olha aí. Hoje nós andamos pelas ruas e nós vemos tudo que pode nos prejudicar. Hoje andamos pelas ruas e vemos roubo, mentira, estelionato, engano. Hoje andamos pelas ruas e vemos dor. Meu Deus. Andamos pelas ruas e nós vemos as pessoas deprimidas, a prostituição ativa. Meu Deus. Hoje nós vemos que tudo o que oferece o mundo, oferece para nos fazer pecar, para nos isolarmos de Deus. Meu Deus. Toda a podridão que o mundo oferece, Olha aí. nós enxergamos quando ligamos uma televisão. Toda a podridão que o mundo oferece, nós vemos quando se interligamos numa internet. Mas pastor, eu estou assistindo um programa evangélico na televisão, mas um simples comercial mostra uma mulher nua. Meu Deus. Pastor, mas eu estou assistindo um filme evangélico, mas uma simples propaganda na televisão Verdade. mostra um descaso, mostra uma displicência, mostra uma corrupção. Misericórdia. Hoje nós ligamos a internet e vemos a pornografia como a base auge do sucesso da internet. Hoje as ofensas, as mentiras, o desrespeito é a comédia. Meu Deus. É o que faz as pessoas ficarem ricas e famosas. Jesus olha e fala: Pedro, você já está limpo. Você já está salvo. Mas mesmo limpos e salvos, precisamos nos purificar todos os dias. Do que, Senhor? Dessa podridão que o mundo oferece. Dessa podridão que Satanás tenta envolver e enlaçar os cristãos. É por isso que precisamos cotidianamente estarmos na igreja, porque é na igreja que nos lavamos com o sangue do Cordeiro, é na igreja que os nossos pés são limpos e purificados, é na igreja, é na escola dominical, é no culto à noite, no domingo, é no culto de doutrina, é no culto de oração, é no culto de cura e libertação, é no culto de consagração, é no culto com a família, é em todos os cultos na igreja durante a semana, que nós somos limpos e os nossos pés são lavados. Glória a Deus. Repara que mesmo entre os discípulos, os 12, Jesus sabia que um não estava limpo. Meu Deus, é verdade. Às vezes nós estamos convivendo com pessoas dentro do ministério que não está liberta, não está transformada, não está convertida. Meu Deus. E como um cesto de frutas sadias, boas, saudáveis, se colocarmos uma fruta podre no meio, ela contamina e apodrece os demais. Meu Deus. Da mesma forma é na igreja. Verdade. Da mesma forma é na igreja. O mundo oferece diariamente. Como seria bom se o homem obedecesse a palavra? Aleluia. Porque é a palavra que liberta. Verdade. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas pastor, libertará do quê? Libertará de todo o embaraço que te separa de Deus através do pecado. Meu Deus, é verdade. Imagina entrarmos com uma ação tão simples, tão rotineira, num ônibus.
Mas todos no ônibus, todos que estão no ônibus, todos que estão dentro do ônibus, obedecem o poder da palavra de Deus. Não teriam desrespeito nos assentos reservados para idosos, gestantes ou deficientes. Verdade, meu Pai querido. Não haveria malícia no olhar de uma menina para um rapaz, do homem para uma mulher. Verdade. Não haveria a imoralidade nas vestes. Não haveria a ostentação e a mentira. Verdade. Como seria um ônibus se você entrasse e visse todos com o semblante brilhando, porque vivem e guardam essa palavra? Deus Todo-Poderoso. Como seria a sua casa, a sua família, os seus vizinhos, a sua rua, o seu bairro, se todos decidissem obedecer? Aleluia. Repara que o que Deus está querendo mostrar através de Cristo para nós essa noite é que a obediência nos purifica, e não teríamos como obedecer se não conhecêssemos, e para conhecer e gerar fé é só estando na igreja. Olha. Eu imagino que a corrupção da nossa nação sumiria Verdade, meu se homens fiéis ao Senhor, obedientes a essa palavra, que amassem esta palavra, praticassem essa palavra, estivessem à direção da nossa nação. Aleluia. Eu imagino que as pessoas que estão encarceradas em vícios, não teria ninguém viciado. As ruas estariam limpas. Não teria moradores de rua. Não teria dependentes químicos nas clínicas. Não teria traição nos lares. Infidelidade das mulheres, infidelidade dos homens. As pessoas seriam mais prósperas financeiramente, saberiam disciplinar os seus filhos. E mesmo que os filhos chegassem à velhice, o temor dessa palavra gerava no coração uma obediência tal dele passar para os seus filhos de geração em geração. O amor do Senhor frutificaria. Meu Deus. É verdade. A Bíblia fala que Jesus é amor. E ele quis mostrar para os discípulos naquela hora: Aleluia. não é maior o servo do que o seu Senhor. Olha aí. Não é maior o enviado do que aquele que enviou. Ele se comparou com o próprio Deus. Deus não é maior do que eu porque me enviou. Eu estou aqui representando o próprio Pai, por isso eu sou como o Pai. Aleluia, meu Deus. Ele falou para os discípulos: se vocês me chamam mestre, e eu sou, dizem bem, e mesmo sabendo que eu sou o mestre e Senhor, Aleluia. eu lavo vossos pés, pratiquem isso com os outros. Uns com os outros, pratiquem esse ato de humildade. Aleluia. Sabe que eu estava vendo um vídeo de James Swagger, antigo, e estava ouvindo uma pregação dele, e ele, no auge da sua pregação, ele relatou que ele fez uma missão na África Ocidental, um dos países mais pobres do mundo, onde a década de 80 mostrou uma realidade que o mundo não queria ver. As televisões, as imagens nunca tiveram saído daqueles continentes. As dores e necessidades que aquele povo passava nunca tinham chegado aos outros continentes, ao saber das outras nações. Mas os anos 80 foi um ano enfático de se mostrar a fome na África. Meu Deus. E James Swagger, levado por Deus, levado pelo Espírito Santo, foi viver uma ação ministerial naquele continente. Aleluia. Ele, quando chegou lá, ele foi levado à casa de um evangelista que estava recepcionando ele na África. E quando ele chegou, ele entrou num cercado imenso de espinhos, plantas espinhosas, cercados de espinhos imensos, altos como muros, largos. Ele não entendeu aquilo, e quando ele entrou dentro daqueles cercados enormes, ele viu uma multidão de crianças esqueléticas andando. Meu Deus. Crianças com as mãos trêmulas,
com os pés no chão, com as barrigas enormes, cheias de vermes, passando fome e necessidade, muitas delas nuas, porque não tinham nem o que vestir. Milhares de crianças nas ruas, dormindo entre os espinhos, porque preferiam dormir entre os espinhos para não serem devoradas e atacadas por leões. E de repente ele abaixou e pegou uma criança, e o testemunho dele mostrava também em vídeos essa ação. Ele agachou e abraçou uma criança, e aquele evangelista falou assim: está vendo, o pastor, essa criança, ele há 3 semanas, os pais, uma irmã e essa criança bateram a porta da minha casa. Estavam tão debilitados, com tanta fome, com tanta necessidade, com tantas doenças, com tantas dores, que eles bateram a porta da minha casa e não conseguiram pedir socorro. Acolhemos eles para dentro da nossa casa e tentamos dar amor. Com o pouco que temos, lhe ofereci comida. Eles não conseguiram comer. O estômago estava muito fechado para o alimento sólido. E começamos a dar um pouco de leite. E o leite trouxe vida àquelas pessoas. E de repente, pai, mãe, irmão, filho e filha. De repente, o pai, a mãe e a filha se fortaleceram. E essa criança ficou um pouco mais debilitada. Mas instantes depois, todos os 3 morreram em nossa frente. Todos os 3, pai, mãe e irmã, morreram em nossa frente. E só ficou essa criança. E nós lutamos com muito mais força para gotejar o leite na boca dessa criança, para que ela pudesse se manter. E ela sobreviveu. Hoje, 3 semanas depois, ela está à mercê de um milagre, esperando algo de qualquer um para continuar viva. E quando aquele pregador falou aquilo, eu fico imaginando o olhar de Deus para a soberba dos cristãos que ganhavam nome pregando em estádios, como nos dias atuais. A década de 80 para hoje, 2023, não mudou. Muitos procuram fama em nome, mas parece que desses 12 discípulos, um entendeu diretamente o que Cristo queria dizer, o que Cristo fez. João. Se pegarmos esse mesmo capítulo 13, no versículo 23, repara, capítulo 13, versículo 23 diz assim, ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado ou deitado no seio de Jesus ou no peito de Jesus. Quem estava reclinado no peito de Jesus? Quem se aconchegava no colo de Jesus? Quem que dormia com a cabeça no peito de Jesus? O próprio João. Mas ele não fez menção ao teu nome. Ele não alertou, ele não puxou fama para si, ele não alastrou o nome dele e dos outros discípulos. Eu sou o mais chegado, Jesus me ama, eu sou um amigo íntimo, ele relata. Os discípulos não sabiam. Repara que os discípulos não sabiam quem ia trair. Mas João já sabia. Pedro, confuso com aquela história de nem todos estarem limpos, quando Jesus falou, pergunta, de longe ele pergunta para João, pergunta para Jesus quem vai trair. Jesus olha para João e fala assim, aquele que eu der um bocado de pão molhado, esse é quem me trairá. E deu a Judas, e Judas comeu o pão. Os demais não entenderam, mas Jesus olha para Judas e fala, Judas, o que tem que fazer, faça logo. Porque ele sabia que era chegada a hora de ser entregue nas mãos dos malfeitores. Judas se levantou naquela hora e saiu do meio deles. Pedro e os demais discípulos não entenderam, mas Senhor, o que está acontecendo?
Será que ele, por levar a bolsa de tesouros, de valores, os dinheiros de todos nós, ele está indo fazer o que o Senhor mandou, dar uma caridade aos pobres, ou comprar algo para comer, ou levar algum evento para a festividade? O que o Senhor mandou ele fazer? Os discípulos não entenderam, mas João já sabia. E mesmo João sendo o mais amado, o discípulo íntimo, o confessor, aquele que era o único que dormia no colo de Jesus, ele não mencionou o nome dele uma só vez. Talvez, dizem os grandes estudiosos, que talvez foi esta ação de humildade que fez o único discípulo dos 12 e não ter uma morte horrenda, e sim morrer de velhice. Os demais morreram de formas difíceis, viraram mártires por meio da dor. João não. E João morreu de velhice. Aleluia. Repara que quem obedece, entende, pratica essa palavra, alcança o melhor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Jesus te convida hoje a viver esse amor. Os grandes pastores hoje, os grandes ministérios hoje, talvez perderam o elo e a aliança com esse amor. A lição daquele mestre e Senhor, Jesus, lavar os pés dos discípulos, talvez seja a lição que os pastores hoje precisam. Abandonar os seus ternos caros, abandonar a sua rotina cara de vida, luxuosa de vida, Eita, meu Deus. e entrar novamente nas favelas, Meu Pai. e caminhando, e na casa de cada um dos seus discípulos, de cada um que convivem e frequentam as suas igrejas, e lá ter o prazer novamente de sentar na mesa do pobre Aleluia, meu Deus. e abençoá-lo com todo tipo de apoio, com todo tipo de ação e palavra, de compartilhar as dores. Ninguém mais quer compartilhar dor com ninguém. Hoje a briga nas igrejas é para ver quem é o mais querido, Meu Deus. quem é o mais aceito, quem é o mais conotado, quem é o mais seguido. Não era essa verdade que Cristo queria passar para os discípulos. Repara que chegou a hora dele passar por aquelas dores que já tinham lhe sido revelado. Depois dessa ação, dessa ação de lavar os pés dos discípulos, ele deu ensinamentos e doutrinas finais, aconselhamentos finais. Mas depois que ele saiu dessa sala, ele saiu dessa ação da Santa Ceia, a Bíblia fala que já era noite e ele foi para o Getsemane orar. Eita, Deus. Foi ali que realmente caiu a ficha do que ele sofreria para salvar a humanidade. Olha aí, Jesus. E mesmo ele estando preocupado com as dores que iria passar, sendo-lhe revelada cada sofrimento, ele estava muito mais preocupado em nos amar. Aleluia. E ele nos amou e nos amou até o fim. Verdade, meu Deus. Eu fico pensando que essa lição que Jesus nos dá hoje poderia mudar as nossas vidas. O último versículo fala assim, versículo 20, e na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe também aquele que me enviou. Eita, Deus. Olha aí. Quantas pessoas estão indo até vocês e vocês não conseguem enxergar que é um enviado de Deus? Eita, Deus. Quantas pessoas, por timidez, por falta de intimidade, estão convivendo com vocês e não conseguem
pedir socorro, porque não conseguem encontrar acessibilidade no amor de Deus através das suas vidas. Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas estão sofrendo calado do seu lado, e você não tem a visão aberta para saber que ela está gritando por socorro, mesmo com a boca calada. Oh, Deus meu. Todo aquele que vem a mim, às vezes são pessoas enviadas por Deus, mas você discrimina pelo olhar, você discrimina pelo passado, você discrimina pela fama, você não quer saber o que aconteceu, não perdeu-se a sensibilidade de se colocar na postura, no papel, na ação daquela pessoa, o que levou ela a estar nessa situação. Verdade, meu Pai. Hoje estamos muito mais interessados em julgar do que em ajudar. Estamos muito mais interessados em resolver os nossos problemas e dores e necessidades do que se pôr no papel das outras pessoas. As pessoas mais prósperas e fiéis ao Senhor são aquelas que se dão aos próximos. São aquelas que honram muito mais o próximo. São aquelas que apoiam, ajudam, abençoam muito mais o próximo. Verdade, meu Pai. Cristo nos dá uma lição de humildade. O mundo está envolto de pornografia, mentira, prostituição, vícios, bebedeira, álcool, engano, adultério, traição, mentiras. E todos os dias nós temos que estar na presença do Senhor para nos purificarmos no sangue do Cordeiro, o sangue precioso de Jesus, a moeda máxima paga na cruz do Calvário, a morte de dores, a morte de maldição, de cruz, que nos trouxe vida e esperança. Ele fala: todos aqueles que já estão limpos precisam pelo menos purificar-se diariamente nos cultos, ouvindo e recebendo e guardando por fé e praticando por fé esta palavra, para viver uma vida de santidade e verdade. Aleluia. Glória a Deus. A leitura oficial do culto hoje me chamou a atenção. Eita Deus. Eu quero repetir a leitura oficial que está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 27, 28, 29 e 30. Aleluia. Diz assim a leitura oficial: repara como condiz e encaixa com o que Cristo tem a nos falar. Glória a Deus. Somente deveis portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Aleluia. Se você estiver ausente ou não estiver ausente, estando presente ou não estando presente, você será reconhecido como um combatente nessa fé, combatente do Evangelho, combatente em Cristo. É o mesmo Espírito que guia e dirige. Aleluia. Versículo 28: e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, Aleluia. tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Glória a Deus. Aleluia. Muitos querem ser de Cristo. É o que está acontecendo nos dias atuais. Muitos querem ser intitulados cristão, mas não querem sofrer como cristão. Não. Não querem padecer como cristão. Não querem se doar como cristão. Eita Deus. Se Jesus levantasse um anjo vindo dos céus e se colocasse no meio da igreja, a ponto de todos vê-lo, fisicamente, humanamente, ver a presença do anjo na igreja, e o anjo de Deus, do próprio Deus, falasse: doe o que vocês têm. Como no Velho Testamento, a alegria era tão intensa
que eles doavam o que eles tinham, não era em dinheiro, era em plantações. Como no Novo Testamento, quando se iniciou o batismo com o Espírito Santo e os novos ministérios, a Bíblia fala que eles vendiam as suas propriedades e fazendas e doavam o dinheiro para que os discípulos administrassem, para que não faltasse nada a ninguém. Imagina se o anjo descesse hoje e falasse para esses grandes pastores ricos: peguem as suas casas, as suas mansões, os seus carros importados, as suas contas bancárias, os seus sítios, os seus iates, helicópteros, aviões, vendam tudo que tem, reúne e vá nas favelas, reúne e vá nos carentes, reúnam-se e vá com um projeto de amor abençoar os da sua igreja, que muitas das vezes vocês estão andando de carro importado, ou como hoje não querem nem mais andar de carro, estão andando de helicóptero para ir para a igreja. Meu Deus. E os que estão na tua igreja às vezes estão precisando de uma cesta básica que você não sabe porque não quer participar. E Jesus está dizendo: todos que eu vos enviar, recebam, porque quem recebe, recebe a mim e também recebe a Deus que me enviou. Eu exorto você essa noite a amar mais as pessoas que estão ao teu redor. Eu exorto você essa noite a se colocar no papel das pessoas que estão chorosas, necessitadas ao seu lado e você não consegue enxergar. Às vezes chegamos em pessoas que nos visitam aqui na nossa igreja. Uma igrejinha tão pequenininha, praticamente vazia de membros. E às vezes vem fazer uma visita, você enxerga no olhar a necessidade e a gente oferece uma cesta básica. E a pessoa com um brilho no olhar fala: foi Deus quem falou, porque eu não tinha nada para comer em casa. Eu fico pensando quantas pessoas estão convivendo, congregando, cultuando nesses grandes ministérios e os pastores não conseguem mais enxergar isso. A Bíblia nos ensina a dar crédito, prioridade aos da casa. É bíblico, é verdade isso, é real isso. Aleluia. Mas às vezes nós estamos focados muito em poder. Nós se intitulamos pentecostais. E é bíblico também. Não tiro o que é certo disso. Mas a maior força de todas essas é o amor. Aleluia. A Bíblia fala que nada vale se não for o amor. Não adianta você falar em línguas estranhas, receber visões e entregar profecias. Não adianta você ter a eloquência e o dom da palavra. Não adianta você receber o dom de maravilhas e mexer com a natureza, com o sobrenatural, ressuscitar mortes. Não adianta. Eita Deus poderoso. Se você não for humano o suficiente para se colocar na posição daquele que é necessitado. Às vezes os seus problemas podem acabar, mudar a sua vida se você tiver uma ação de amor, porque a Bíblia fala que o amor cobre uma multidão de pecados. O que Deus tem reservado para você resume-se no amor. Aleluia. Pastor, a minha vida está tão difícil, como que o senhor fala para mim honrar o próximo? Pastor, a minha vida está tão complicada, as contas estão acumuladas, eu não paguei a água, não paguei a luz, o gás está acabando, o armário está praticamente vazio. Mas se você está comendo hoje o pouco que você tem na mesa, compartilhe, porque às vezes o vizinho da na frente não tem o pouco que você tem. E agindo assim, Deus prospera e multiplica a sua vida. Falamos em alimento, mas às vezes as pessoas estão andando diariamente com a mesma roupinha, a mesma peça de roupa, e você não tem a sensibilidade de entender que ela não tem mais, e o teu guarda-roupa está cheio de roupas paradas que você não quer usar mais, porque envelheceu, descoloriu, ou porque saiu da moda. Pessoas precisando de um agasalho, precisando de uma camiseta, de uma calça a mais, um par de calçado a mais. Pessoas que não estão querendo que você dê dinheiro, mas que você dê atenção. Às vezes estão carentes só de colocar a cabeça no ombro de alguém, de abraçar alguém,
de ter a atenção de alguém. Eu já conquistei amigos com a boca calada, só de ouvir ele desabafar e chorar e falar. Aleluia. Pessoas que depois auxiliamos e o casamento foi restituído. Glória a Deus. Pessoas que depois oramos sem falar nada, só por ouvir ela, e ela se tornou uma pessoa mais íntima e amiga tua. Glória a Deus. Pratique o amor em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Seja humilde em nome de Jesus. Eita Deus Todo-Poderoso. Um dia estaremos ante o tribunal de Cristo e essa vai ser uma das ações que vai levar muitas pessoas à condenação. Meu Pai. O próprio Jesus vai dizer: olha, tive fome e não deste-me de comer. Olha aí, Jesus. Fiquei adoecido e não foste me ver. Olha aí. Fui preso e não visitaste-me. Tive frio e não me agasalhaste. Eita Deus, é forte. Quantas pessoas você está convivendo diariamente, mas a sua visão fechada levou uma soberba e um mau orgulho ao coração tão grande que você não consegue mais enxergar. Olha aí, Jesus. Quer os seus problemas solucionados? Ame. Quer a sua vida transformada? Ame. Aleluia. Quer o teu casamento restituído? Ame. Glória a Deus. Quer os seus filhos libertos? Ame. Uma multidão de pecados Glória a Deus. serão encobertas e esquecidas e perdoadas quando você começar a praticar o amor. Viva uma vida de santidade em nome de Jesus. Aleluia. Viva uma vida de santidade em nome de Jesus. Para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Deus Todo-Poderoso. E para que no dia do acerto de contas sejamos chamados filhinhos. Aleluia. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar no teu coração. Amém, Jesus. E que você possa valorizar a cobertura do sangue do Cordeiro, e que te lava todos os dias e te purifica todos os dias. Glória a Deus. Viva o poder dessa purificação em santidade e pratique o que Deus te deu, o amor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glorificado e bendito é o Deus nome do Cordeiro. Todo-Poderoso.